Olá, você está no canal Código de Sênior e no vídeo de hoje iremos falar sobre triângulos, triângulo retângulo e o Teorema de Pitágoras. O nosso objetivo é entender como aplicar o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Para conseguirmos entender esses conceitos, basta você saber como somar, multiplicar e saber o que é um triângulo. O Teorema de Pitágoras é utilizado junto com triângulos retângulos. O que são triângulos retângulos? São triângulos que possuem um ângulo de 90 graus, que também é chamado de um ângulo reto. Caso o seu triângulo possua um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo e podemos aplicar o Teorema de Pitágoras nele. Vamos analisar o que o Teorema de Pitágoras nos diz. Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa do nosso triângulo retângulo é o lado oposto ao nosso ângulo de 90 graus, enquanto que os catetos são os outros dois lados do nosso triângulo. Com isso, a gente pode montar a seguinte fórmula: hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Esse ao quadrado nada mais é do que o valor elevado a 2, ou seja, o valor vezes ele mesmo uma vez. Por exemplo, o quadrado de 5 é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Seguindo com o Teorema de Pitágoras, vamos pegar um exemplo. O exemplo muito famoso do Teorema de Pitágoras é o triângulo de lados 3, 4 e 5. O maior lado de um triângulo retângulo sempre será a sua hipotenusa, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Vamos pegar os valores desse nosso triângulo 3, 4 e 5 e colocarmos na fórmula do Teorema de Pitágoras. Temos que a hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado, é igual ao quadrado das somas dos catetos. Então, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ordem não importa nesse caso. Vamos tentar resolver um pequeno probleminha para utilizar na prática o Teorema de Pitágoras. Vamos supor que eu tenho um triângulo retângulo com lados 6 e 8. E eu quero descobrir qual que é a minha hipotenusa, qual que é o terceiro lado, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Pause o vídeo e tente pensar em uma maneira de resolver esse exercício. Vamos para a resolução. Pelo Teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a hipotenusa vezes a hipotenusa, é igual ao lado 1 ao quadrado mais o lado 2 ao quadrado, ou seja, o lado 1 vezes o lado 1 mais o lado 2 vezes o lado 2. Substituindo os valores dos lados por 6 e 8, temos que a hipotenusa vezes a hipotenusa é igual a 6 vezes 6 mais 8 vezes 8. Isso nos resulta em 100. Logo, o valor da hipotenusa é algum número que multiplicado por ele mesmo resulta em 100, ou seja, a raiz quadrada de 100, que nesse caso é 10, pois 10 vezes 10 é igual a 100. Com isso, conseguimos descobrir o terceiro lado do nosso triângulo. Mas talvez você se pergunte: Miguel, e se o lado que eu quiser descobrir não é a hipotenusa, é um dos catetos, como chamam os outros dois lados? Tente pensar em uma lógica
para encontrar, por exemplo, eu tenho o triângulo de lado 6 e 10, onde 10 é a hipotenusa. Como que eu encontro o terceiro lado, o segundo cateto? Para isso, é só eu utilizar a operação inversa da soma, que é a subtração. Então, eu tenho que o segundo cateto vezes o segundo cateto é igual a hipotenusa vezes a hipotenusa menos o primeiro cateto vezes o primeiro cateto. Substituindo os valores, eu tenho que o segundo cateto vezes o segundo cateto é igual a 10 vezes 10 menos 6 vezes 6. Isso nos resulta em 64. Agora, utilizando a raiz quadrada de 64, encontramos o valor do segundo cateto, que é 8, pois 8 vezes 8 é igual a 64. Parabéns por ter chegado ao final da nossa aula. Com esse conhecimento, você já é capaz de encontrar as medidas de um triângulo retângulo, tendo pelo menos duas outras medidas. Isso é uma informação muito útil e cai em vários exercícios, principalmente na prova da UBMEP. Triângulos é algo fundamental e é uma área incrível de se estudar. Espero te ver em um próximo vídeo.